E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou atender o pedido do RX3Info. Ele deixou um comentário lá naquele vídeo sobre geração de planilha do Excel. E aí eu aproveitei o pedido dele para demonstrar algumas outras coisas para vocês. Então a ideia hoje é utilizar o MySQL. E aí eu vou mostrar para vocês o acesso tanto com ADO quanto com o Entity Framework. E a partir dos dados gerar a planilha do Excel. Eu já deixei o código pronto aqui para facilitar a nossa vida e o vídeo ser mais curto. Então se você precisar, você dá uma pausa aí, eu sempre vou deixar mostrando, vou aumentar aqui já. E aí você pode pausar o vídeo, dar uma olhada no código, eu vou explicar passo a passo. Vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês o acesso pelo ADO. Ó, esse é o código todo pronto aí, se precisar vocês deixam pausado e dá uma olhada. O ADO, ele é a forma mais antiga de se acessar o banco de dados. Não quer dizer por isso que seja ruim, na verdade ele é muito rápido, mas ele não tem todas as facilidades que o Entity Framework tem. Eu também não vou me aprofundar tanto na parte da geração do Excel, porque eu já fiz aquele outro vídeo focando mais nisso, vou deixar linkado aqui, e se eu tiver alguma dúvida, vocês dão uma olhada lá. Mas o código é bem simples. Primeiro de tudo, vocês vão ter que instalar esses pacotes aqui, ó, o Closed.xml, que é o que eu uso para gerar a planilha em si. Essa primeira parte aqui do vídeo a gente só vai precisar do mysql.data, mas quando eu for mostrar para vocês a parte do Entity Framework, também tem que ter instalado o microsoft.entityframeworkcore.tools e o pomelo.entityframeworkcore.mysql. Esse pomelo aqui é o que faz a ligação do Entity Framework com o MySQL. Tudo aqui já vai estar no .NET 5, então vocês podem ficar sossegados que está atualizado. E para quem não entende muito dessas libraries aqui, a gente chama de biblioteca, isso aqui é um código que foi disponibilizado por alguém. Então aqui ó, a gente tem da Oracle, tem desse pessoal aqui ó, Lawrence Meyer, Caleb Lloyd, Yuko Zhang, Microsoft, assim vai. São pessoas, empresas, entidades que fazem o seu código e deixam aqui pra gente no Get, que é o gerenciador de pacotes da Microsoft. Então, quando a gente precisa de um pedaço de código, vamos dizer assim, que é muito utilizado, o que eu quero dizer com isso? Como acessar o MySQL. Tem uma forma padrão, tem uma forma estudada, vai ser a melhor forma. Então, esse pessoal aqui, ele disponibilizou essas bibliotecas pra gente. A gente só vai reutilizar esse código. Então, a gente vai pegar, vai seguir lá as instruções dele. Ó, se você for conectar, faz assim. Se você for fazer uma query, faz assim. Esses aqui são código aberto, então você consegue ver o código deles. Já foram muito utilizados, são seguros, isso é importante quando você estiver utilizando algum tipo de biblioteca. Como você sabe isso? Através da quantidade de downloads, através das avaliações. Você vê que é uma coisa que em vários tutoriais, com várias pessoas, vamos dizer assim, mais conhecidas da área, eles utilizam essas bibliotecas e aí você pode ficar sossegado. Falando nessa parte de licença, é importante citar que o MySQL, embora ele seja muito utilizado, ele não é mais gratuito. A Oracle comprou e aí deixou de ser gratuito. Então é muito importante que você tenha noção dessas permissões, dessas licenças quando estiver utilizando. O que eu sei é que houve aí uma divisão e criou-se o MariaDB, que este sim permanece gratuito. Mas como o MySQL é muito utilizado, é ele que eu vou utilizar aqui no meu exemplo. Voltando ao código, o que eu tenho aqui é uma aplicação, um console simples, utilizando .NET 5. Então eu instalei aqueles pacotes que acabei de mostrar. Estou aqui, ó, chamando, por enquanto, utiliza ADO. Vocês vão ver aqui logo no começo que eu crio esse workbook. Lembrando, esse workbook, ele representa o arquivo XLSX como um todo. Então quando você tem aquele arquivinho lá que você vai clicar, ele vai abrir o Excel. É esse arquivo, lembrando que um arquivo dentro dele tem várias planilhas. As planilhas, aquelas abinhas que a gente tem na parte de baixo, a gente chama de worksheet aqui. Então, ó, vocês vão ver que primeiro eu estou utilizando aqui um novo workbook, seria um novo arquivo, e estou criando uma daquelas abas dentro deste arquivo. Estou chamando de funcionários. Aqui eu tenho a estrutura da tabela que eu criei lá no MySQL, no banco teste, como vocês podem ver aqui. Uma tabela simples, um ID, nome, salário e admissão. A primeira coisa que eu fiz foi configurar o cabeçalho da planilha.
Então lembrando que as letras são colunas e os números são as linhas. Então na primeira coluna, na primeira linha, eu coloquei o cabeçalho ID e assim sucessivamente, nome, salário, admissão, e aqui começa efetivamente a mexer com o MySQL. Então eu criei uma conexão. Ó, reparem que aqui eu estou usando uma classe daquela biblioteca que a gente instalou pelo NuGet. Isso vem lá daquele MySQL.data, que eu simplesmente coloquei a string de conexão. Óbvio que para teste, para questão apenas de tutorial, tá tudo aqui chumbado, fácil de ver, mas na vida real a gente teria que fazer um secret ou colocar em algum arquivo criptografado, coisa do tipo. E estou fazendo a consulta. Estou pegando todos os funcionários onde a admissão esteja entre uma data de início e uma data fim. Esse foi o pedido lá do rx3info. E é bem simples, quando você criar o comando, passando aqui, ó, criei um comando, passando o que eu quero fazer, né, o query do SQL e a conexão. Depois eu adiciono parâmetros, respeitando o nome que eu dei aqui na query, então data de, data até. Essa forma de funcionamento do ADO, ela funciona tanto para o MySQL quanto para o SQL, ela é padrão, a gente só muda as bibliotecas para saber que tipo de banco de dados utilizar. Mas qual é a ideia? Cria-se uma conexão com o banco de dados, depois eu crio um comando. Esse comando, no caso aqui, ele é uma consulta, um select. Poderia ser um update, um insert, um delete, tanto faz. Nesse comando, eu configuro o que eu quero fazer, que no caso ali é um select, e a conexão que eu já configurei antes, ó, dá uma olhada aqui, ó, essa conexão aqui, que é a mesma que está aqui. Então, eu digo ao comando, ó, a sua conexão é essa, o que você vai fazer é isso. Se tem algum parâmetro, eu adiciono. E aí vocês podem ver aqui, ó, using conexão. Por que eu uso sempre esse using? Para que após a utilização seja liberado esse recurso, ou seja, a conexão vai ser liberada. Aqui em cima, ó, onde eu estou usando o using workbook, eu vou liberar esse recurso, porque isso aqui é um arquivo no computador. Isso gasta recurso. Por mais rápido que pareça, ainda assim é muito mais demorado do que qualquer outra linha, que quando eu tenho que gravar algo no disco, quando eu tenho que fazer uma consulta num banco de dados, isso tem um custo de performance. Então eu quero fazer isso o mais rápido possível e liberar isso o mais rápido possível. Voltando, coloquei aqui using conexão, abri a conexão, porque uma coisa eu falo, ó, a minha conexão é com o banco de dados X, usuário tal, e assim vai. Primeiro eu configuro essa conexão, mas eu só vou abrir mesmo aqui no conexão.open. A partir do momento que eu abrir, eu quero fechar ela o mais rápido possível. Lembre sempre disso. Eu abri a conexão. Isso aqui é um data reader. Data reader, como o próprio nome diz, é um leitor de dados. Com ele você não vai conseguir alterar dados. Você só vai ler, por isso ele é mais rápido. A ideia é sempre essa. Abriu, faz a coisa mais rápido possível e fecha. Criei esse linha 1 aqui apenas para me informar em qual linha que eu tô, porque eu vou precisar informar em qual linha que eu quero gravar. Já deixei como 1, porque a linha 1 eu já utilizei como cabeçalho, e essa é a forma de utilização do data reader. Então você dá um read, ele vai ler, quando ele ler, ele traz a primeira informação, se houver informação, senão ele chega até o final e aí encerra. Então, enquanto data read, enquanto você estiver lendo dados, quando ele chegar no último, ele vai deixar de ler, e aí esse while aqui ele deixa de ser verdadeiro e ele vai pular para o close. Mas enquanto ele tiver registro, o que eu vou fazer? Vou incrementar minha linha. Então logo de início aqui eu estava com a linha 1, eu incrementei, coloquei mais um, então virou 2. Então a partir de agora eu vou gravar na linha 2. Então eu tenho aqui, ó, a coluna, a linha, que agora é o 2, e vou gravar o ID. Depois eu gravo o nome na coluna B, salário na coluna C, admissão na coluna D, e assim sucessivamente até ele fechar a conexão. Lembre sempre de fechar a conexão. Ele vai sair do using, então ele vai liberar isso aqui na memória. Vai salvar com este nome aqui que eu dei. E isso aqui é simplesmente para ele executar esse arquivo. No caso, ele vai chamar o Excel para fazer isso. Vamos demonstrar. Ele já gravou, já chamou aqui. Olha lá. Esses aqui já estavam gravados lá no meu banco de dados. E ele puxou. Perfeito, ó. Lembra que eu falei, ó, as abas aqui embaixo?
Aqui, ó, worksheets. Essa é o worksheet. Você pode ver que nem tem mais abinhas. Geralmente, quando a gente cria um Excel, ele já coloca lá plan 1, plan 2, plan 3. Nesse aqui ele criou do jeito que eu falei. Poderia ter colocado mais, poderia ter feito formatação aqui. Então, acessem lá o outro vídeo falando sobre Excel, onde eu dou uma explanada melhor nisso. Mas como eu queria deixar o vídeo um pouco mais rico, eu trouxe também o Entity Framework. Mas se você já está gostando disso daí, se já serviu para você, peço para você que deixe um like, que já ajuda bastante o YouTube a distribuir o vídeo. Mas vamos lá para o Entity Framework. Agora eu estou tirando aqui o ADO, vou utilizar EF de Entity Framework. Vou puxar ele aqui, ó, para vocês poderem ver. O Entity Framework funciona de uma forma diferente. Ele agiliza para a gente a trabalhar com a orientação objeto. Vocês podem ter visto o código anterior, é mais ou menos como a gente chama lá do código espaguete. Ele é bem procedural, faz isso, faz aquilo, não tem o poder da orientação objeto que, por exemplo, eu vou utilizar aqui. Mas, para utilizar o Entity Framework, a gente precisa de algumas configurações. Para começo de conversa, a gente vai precisar daqueles pacotes que eu tinha demonstrado lá. Esse aqui, Microsoft Entity Framework Core Tools, e este aqui. Basta você dar um browse aqui, digitar o nome e dar um instalar, que aqui eu já tenho instalado. E como eu estou lidando com funcionários, eu criei a entidade funcionários. O que é entidade funcionário? Quando vocês ouvirem por aí classes pouco, ou no caso aqui uma classe anêmica, é simplesmente uma classe que representa o dado que você tem. Se vocês olharem isso aqui, vão ver que é a mesma coisa que eu tinha lá na tabela de funcionário. Um ID, um nome, salário e admissão. Só. Mas eu preciso também de um DB Context. O que é o DB Context? Ele é a representação do seu banco de dados aqui no Entity Framework. Então você cria uma classe que será o seu DB Context. Aqui eu chamei de appdbcontext. Podia ser, por exemplo, minha DB Context, para você ver que o nome aqui, neste caso aqui, não importa. O que importa mesmo é que vai herdar de DB Context, que é uma classe em si que tem todo o código para poder acessar o banco de dados pelo Entity Framework. Você cria uma propriedade DB7 que representa a tabela, no caso aqui, tabela funcionários. Então, eu tenho um DB7 de funcionário, lembra a classe funcionário que eu acabei de mostrar para vocês? Eu tenho um DB7 deles, representa o que? Eu tenho um conjunto deles, e este conjunto chama funcionários, que no caso vai ser o nome da nossa tabela, lá no banco de dados, quando ele criar. Aí, eu dou um override. Override significa você passar por cima. Por quê? Porque a classe mãe aqui, dbContext, já tem esse método, onConfigure. E o que eu estou fazendo aqui é passar por cima. Eu falo, ó, não faz isso que tem aí não, faz isso que eu estou te dizendo agora. Isso tudo você acha na documentação do próprio Entity. Uma dúvida que eu ficava é, mas como é que essa pessoa sabe disso? De onde ele tirou que eu teria que fazer esse onConfigure? A pessoa que desenvolveu a biblioteca do Entity, no caso a empresa, né? Eles mostram na documentação, ó, é assim que você tem que fazer. Então, aqui é uma forma simplificada da gente passar a string de conexão do banco que a gente vai utilizar. Então, aqui eu utilizei o Options Builder, que está aqui, né? Use MySQL, que vem daquelas bibliotecas que a gente puxou pelo NuGet. E estou informando o server, o database. Esse database aqui é diferente daquele outro database, porque eu queria mostrar os dois mesmo. No ADO eu usei um, nesse aqui eu estou usando outro, porque o próprio Entity vai criar para mim. Lá no ADO eu já tinha aquele banco criado, eu mesmo criei no MySQL. Esse aqui não, esse aqui o Entity cria para mim. Eu até poderia ter usado o mesmo, mas eu não quis. Então eu tenho aqui também o usuário e a senha. E aqui o MySQL me pede isso, eu coloco a versão que eu estou utilizando. Essa parte aqui, ela não é obrigatória, mas eu quis colocar porque, primeiro, eu estou pegando aqui a entidade funcionário, tabelas de funcionário então no caso, e dizendo que o salário, o campo salário, tem uma precisão de 10 por 2. Isso porque o MySQL vai usar para mim o tipo de dados decimal. E se eu não configuro, ele deixa muitas casas depois da vírgula. E eu não quero, eu quero usar só duas, por isso 2 aqui. Qual é a sintaxe aqui? Então você pega esse Model Builder, que representa o modelo que está sendo construído aqui, e fala ó, que a entidade funcionário, ou seja, os funcionários, aquela outra classe que eu tinha mostrado anteriormente, o que eu quero mexer nela? Na propriedade.
Qual? Esse P aqui representa o próprio funcionário. Isso é uma expressão lambda. Na verdade, ele já sabe que o que ele vai receber aqui é aquela classe funcionário. Poderia, para ficar melhor, ser um F aqui, ó. Isso aqui, o nome na verdade independe, mas olha lá, ele já fala, o parâmetro é um funcionário. Como ele sabe que é um funcionário? Porque eu estou utilizando ele daqui. Se aqui fosse uma outra classe, ele saberia que aqui eu precisaria receber essa outra classe. E aí, automaticamente, o IntelliSense saberia os campos dessa nova classe. Como é o funcionário mesmo, ele sabe aqui, ó. A gente usa o IntelliSense. E depois eu dou as configurações dessa propriedade, que no caso aqui, ó, tem uma precisão de 10/2. Perfeito. Aqui eu configurei só essa parte do salário para que tenha esse tipo de precisão. Quando vocês fizerem os testes aí, não coloca. Cria a tabela e dá uma olhada sem essa configuração como é que vai ficar. Depois você volta, coloca e aí você vê como que fica. Essa outra parte aqui, eu volto mais uma vez para a entidade funcionário, mas só falo que tem alguns dados para que ele preencha para mim na criação do banco, ele coloque para mim só para teste mesmo. Então eu coloquei ali 3 funcionários, Shirley, Marlos e Calton, alguns valores aqui aleatórios. E de posse disso, a gente vai para as migrations. O que são migrations? Primeiro eu vou mostrar uma pronta aqui, depois eu apago e faço de novo. Então, ó, dá até para ter a noção de que essa foi a minha migration inicial e depois eu fiz uma correção aqui, ó. Aquela questão ali do salário, da precisão do salário. Mas eu vou apagar as migrations. Eu vou apagar também. Ó, lembra que eu falei? Banco empresa. É o que eu estou usando aqui, ó. Banco empresa. Eu vou apagar esse banco empresa. Porque eu quero que o entity crie para mim. Então aqui eu vou criar a migration. Olha só. Nós temos 2 métodos aqui, ó, quando ele cria a migration pra gente. O up e o down. O up é o que ele vai fazer no seu banco de dados quando você rodar essa migration. E o down seria para você reverter isso, caso você precise. Então isso é um ótimo versionamento do banco de dados. Então, estou criando as migrations, vou criando à medida que eu vou alterando o meu código. Chega algum momento que, olha, eu fiz essa migration, tá errado. Se eu der o down, ele reverte. Lógico, você tem que analisar ali, você não vai ter perda de dados, porque você já pode ter utilizado o banco em produção. Isso você tem que analisar. Mas de qualquer forma, é uma ótima forma de versionamento. Então vamos lá no up. Lembrando que o down vai ser só o contrário do up, vamos dizer assim. O entity então está criando o banco de dados e as tabelas. No caso, uma tabela só, né? Mais uma tabela de migration que eu vou explicar. Então eu tenho aqui o create table. Vê que ele fez esse código todo para mim, baseado lá nas minhas informações da classe, funcionários e aquela configuraçãozinha de precisão. Vocês podem ver que está aqui, ó. Eu poderia ter configurado outras coisas, como por exemplo aqui, ó, o texto. Eu poderia ter escolhido o tamanho, varchar, mas não é interessante nesse momento. E aqui ele fez aquela inserção de dados que eu informei. Mas o meu banco ainda não está criado. Eu vou rodar. Eu dei então um add migration. Então eu criei a migration e dei o nome de inicial. Poderia ser o nome que eu quisesse. E agora eu vou falar para ele fazer isso no banco de dados. Ele vai dar um update da database. Aplicou migration. Se eu dar um refresh aqui. Banco empresa. A tabela está aqui. O que eu informei está aqui. E vocês devem ter reparado que ele fez outra tabela, essa Migration History. Isso é um controle que ele tem para saber qual foi a migration que já foi aplicada. Então, essa tabela aqui você não mexe, deixa aí que ele mesmo controla. Isso tudo foi a preparação para que a gente volte lá no código e aí realmente utilize. Então, você fez isso aqui quando você precisou criar o banco de dados. Agora, somente para ler através do entity, o código está aqui. Eu criei essa variável de contexto, né, dizendo que ela é um appdbContext, ou seja,
vai lá naquela classe context que eu criei, essa daqui, então ela sabe que é isso aqui. Criei uma variável de funcionários, que no fim vai ser uma lista de funcionários, dizendo que ela é esse context ponto funcionários, que seria o meu db7, seria isso aqui, ó. Então seria o context ponto funcionários. E aqui eu uso essa expressão para que ele faça a filtragem para mim. Quando o Entity Framework for fazer a query direto no banco de dados, ele já traduz isso daqui lá, criando parâmetro para fazer a consulta, colocando o between, e me devolve o que eu pedi. No caso aqui eu pedi para que devolva numa lista. Tudo que ele achar me traz uma lista. Uma das vantagens é que ele foi no banco de dados, pegou o que precisou e fechou a conexão. Diferente de quando a gente utilizou a ADO. Deixa eu mostrar de novo a ADO. Repare que a partir do momento que a gente abriu a conexão, tivemos que esperar ele ler todas as linhas para depois fechar. Imagina que tivesse, sei lá, milhões. Seria um tempo que ele estaria esperando e nesse momento gastando recurso. Talvez outra pessoa estivesse tentando conectar no banco e não conseguisse. Estou falando num cenário onde tem muitas pessoas tentando fazer conexão. No Entity, no caso, ele foi lá, pegou, já trouxe e fechou. E a partir daí permanece a mesma coisa. Utilizei um workbook, criei uma worksheet, configurei ali o cabeçalho, linha, e aqui a gente tem alguma diferença, que seria o quê? Vai funcionar a partir do IntelliSense, porque agora o funcionário ele é uma classe, o C# que ele conhece essa classe. Então você pode ver que eu tenho a possibilidade de fazer aqui, ó, um funcionário ponto, e ele me trazer as propriedades dessa classe. No caso aqui, ID, nome, salário, admissão. Salvei e vou dar um start. Então veja que nesse caso não muda. Já estou chamando aqui, utilize F, vou rodar. Vai funcionar da mesma forma. Ele já abriu aqui. Trouxe para mim as informações. No caso agora mudou porque nesse aqui do Entity Framework eu mudei os nomes, exatamente para a gente ter uma diferença. E é isso. Legal, né? Só uma última coisa que eu quero mostrar. Isso utiliza todo esse conhecimento para fazer uma coisa um pouquinho mais simples. Pode ser utilizado para gambiarra, não use para gambiarra, não faça a programação orientada a gambiarra. Mas esse gera a planilha que eu criei aqui. Ele está utilizando a ADO, o código está tudo aí. E o que eu faço nele? Eu criei esse método que vai receber o SQL, aqui a query do SQL, e vai gerar para a gente independente da quantidade de colunas, coisa do tipo. Então isso pode te quebrar um galho aí, para que você utilize isso para gerar N planilhas. Lógico que aí a seu critério você pode colocar mais parâmetros para ele informar já o nome da planilha, o caminho, o nome ali da worksheet em si, string de conexão, N coisas você pode colocar, que era só para demonstração mesmo. Então aqui ele cria o workbook, cria o worksheet, como fez lá atrás, abre de novo a conexão. O comando, ao invés de já estar configurado aqui, eu trago como parâmetro, então eu posso modificar, vou mostrar isso para vocês quando eu chamar esse método. E aqui igual, abro a conexão, uso uma conexão, abro ela, crio aquele data header, executando o comando que eu passei aqui. Só que aqui eu preciso saber já a quantidade, muda porque eu preciso saber a quantidade de colunas para fazer meu colunamento correto lá. Fiz um forzinho aqui para que ele percorra as colunas, colocando o nome do campo como título dessa coluna. Aqui eu mudei a forma de referencial, não estou falando mais como A1, B2, e sim eu coloco o número da linha e o número da coluna. Só prestem atenção que olha só, primeiro é o número da linha, segundo é o número da coluna. Quando eu rodar isso aqui, ele simplesmente colocou todas as colunas da minha query, linha, como eu tinha explicado antes, e ele começa a ler fazendo a mesma coisa. Então a cada coluna, olha só, começa com a coluna até que a coluna seja igual à quantidade de colunas, para que ele passe todas as colunas, preenchendo com o valor da DR. A DR também eu mudei a forma de referenciar o campo, não coloco mais o nome
do campo porque eu não sei, porque pode vir qualquer coisa, então eu ponho o número. Primeiro pego o campo 1, depois pego o campo 2, 3. E a jogada aqui, por que eu tenho o número 1 aqui, aqui eu tenho o menos 1? A biblioteca que cuida de gerar o Excel trata a primeira linha ou a primeira coluna como número 1. Mas o DR, o Entity Framework, ele trata o primeiro registro, a primeira coluna como 0. É índice 0, então eu tenho que ficar fazendo essa jogada. Aqui é coluna 1, aqui é coluna 1, menos 1. Porque a 1 da planilha vai ser igual a 0 da tabela. Vai ser igual a 0 da tabela. Depois, com calma, roda isso colocando os breakpoints, você vai entender a jogada. Ele fecha e salva aqui. Só para mostrar em utilização, eu tenho aqui, ó, chamando, passando a query. A query, nome, salário. Então só vai gerar duas colunas para mim. Nome, salário. Vamos ver? Nome, salário. Tá, agora vamos ver. Nome, salário, eu quero testar colocando... Vou colocar todas... Vou testar colocando todas as colunas. Rodei. Todas as colunas. ID, nome, salário, admissão. Lembrando que essa forma com a DO aqui, ele não está utilizando a orientação a objeto. Sempre recomendo que você utilize a orientação a objeto, utilize o Entity Framework, ele é muito bom. O ADO também é bom, é muito poderoso, é muito rápido, mas você tem que saber utilizar, senão você vai fazer aquele código espaguete, vai ser mais difícil de dar manutenção e tudo mais. Legal? Então, se você quiser fazer igual o RX3Info, manda aí a sua solicitação, sua pergunta, se eu puder ajudar, eu vou tentar da melhor forma e espero que o vídeo tenha sido legal para você, tenha acrescentado alguma coisa, aquilo tudo que vocês já sabem, né? Curte, compartilha, se inscreve, se gostou, manda para um amigo, deixa um comentário e a gente se vê no próximo código.